Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Alisson Drop e tô aqui para te ensinar a fazer um degradê para o dia a dia, um degradê rápido em cabelo afro. Eu sei que muita gente tem dificuldade no cabelo afro, assim como eu já tive muita dificuldade, mas nesse canal você vai aprender passo a passo de como cortar cabelo de forma simples. E o primeiro passo, como vocês estão vendo, é desembaraçar o cabelo utilizando o pente garfo, cara. Principalmente se o pente garfo for de metal, como esse daí, você vai ter muita facilidade para limpar esse cabelo, para estar desembaraçando ele e desembaraçar o primeiro passo. Imagina você vai passar a máquina e o cabelo agarra. Cara, vai ser ruim para você, para o seu trabalho, vai ser ruim para o cliente que vai ficar incomodado. Logo após você vem com o pente e dá uma desembaraçada nas beiradas e a gente vai começar os trabalhos. Passando a máquina em cima, a máquina solicitada pelo cliente foi a máquina 2. Então tô passando a 2 baixas, assim como foi solicitado. É óbvio que se o seu cliente pedir outro tipo de máquina, você vai passar outro tipo de máquina. Mas esse cliente pediu a máquina 2, então lá vou eu passando a máquina 2 por todo o topo do cabelo. Percebe agora, ó, que eu sempre tô com o pente na mão, sempre tô passando o pente. E pra gente iniciar as marcações, eu vou estar passando a 0 baixa, assim como vocês estão vendo, ó, utilizando a 0 baixa, fazendo um movimentozinho em C. Ó, olha o movimento, bem claro para vocês, movimento em C. E é importante também você entender a forma de segurar a máquina. Ó. Olha só como é que eu tô te mostrando. Ó. Você precisa segurar a máquina com a ponta dos dedos, assim você vai ter muito mais facilidade para estar fazendo esse movimento em C de forma completa. Pessoal, como eu já disse aqui, cara, você está aprendendo aqui de graça a cortar cabelo de forma simples. Essa é a técnica mais fácil que você vai encontrar no YouTube e tudo isso é de graça. Só por favor se inscreve, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana vai ter vídeo aqui te ensinando passo a passo de forma simples para você cortar o cabelo. Eu tive muita dificuldade durante o meu início, porque eu não encontrava no YouTube técnicas tão simples como essa. Essa técnica, pessoal, é a mais fácil que vocês vão encontrar na internet. Eu estou fazendo aí a marcação com a 0, para a gente estar fazendo mid fade. Percebe bem a altura que eu tô passando. Olha só como eu faço movimentos em C. Agora eu estou fazendo a limpeza embaixo, utilizando a maquininha de acabamento, que vai dar uma limpeza mesmo, uma geral. E quando eu chego no final da marcação da 0, eu realizo o movimento em C, faço um movimentozinho de retirada para que eu não crie uma marcação muito pesada na 0, beleza? Então eu não vou até o final da linha, eu paro um pouquinho antes, percebe aí, ó, eu paro um pouquinho antes e faço o movimento em C quando eu chego naquela regiãozinha mais próxima do fim da linha da marcação, beleza? Então você percebe aí, ó, como você vai fazer a limpeza utilizando a maquininha de acabamento. Assim o degradê fica mais claro, essa parte clara do degradê fica mais clara. Lembrando sempre que esse degradê é um degradê de 3 tons e agora a gente está fazendo o tom claro, por isso que a gente utiliza a máquina 0, o tom branco ou tom claro, como algumas pessoas chamam. Pessoal, esse passo a passo é muito simples, vocês vão tirar de letra e vocês vão conseguir fazer esse degradê bem limpo durante o dia a dia. Agora eu vou utilizando a máquina 1, pente 1, olha o movimento, mais uma vez mostrando para vocês o movimento em C, presta atenção na pegada da máquina, ó, utilizando a ponta dos dedos para você ter a malemolência, para você conseguir de forma tranquila tá fazendo um movimento em C. Percebe, ó, a forma que eu vou fazendo, sempre com o pente na mão, sempre penteando o cabelo, cara. O fundamento para você conseguir cortar um cabelo afro de forma boa, de forma agradável, é você tá segurando o pente toda hora. Passou a máquina, passa o pente. Passa a máquina, passa o pente. Então eu vou fazendo a marcação de 1,5 dedo com o pente número 1. Pente número 1, que é o que define a cor cinza do nosso degradê de 3 tons. E agora você já consegue ver com clareza que nós temos uma marcação clara, uma marcação cinza e uma marcação escura. Agora a gente vai estar começando a tirar a marcação. Você percebe que eu estou utilizando o pente meio ou 0,5 no alto. No alto, então eu abaixei a alavanca todinha e agora a gente faz um movimento reto. Pessoal, para ficar bem didático e claro para vocês, eu estou passando essa máquina até o finalzinho da marcação, olha só, percebe como eu apontei com o dedo, até o finalzinho dessa marcação.
tô passando ela em movimento reto, olha só, passando em movimento reto, porque é com o movimento reto que a gente tira a marcação. A gente utiliza o movimento em C para marcar, para não deixar a marcação pesada, e logo após, para tirar a marcação, a gente utiliza o movimento reto. Então faço o movimento reto. Agora, depois de passar o meio alto, eu subo a alavanca um pouquinho, deixo ela no meio e a gente chama de intermediário, utilizando o pente 0.5 agora no intermediário, agora no meiozinho da alavanca. E aí eu vou passando também com o movimento reto, só que percebe a altura que eu estou passando agora. Agora eu não vou mais até o final como eu estava indo com o meio alto. Agora com o meio intermediário eu vou um pouco mais abaixo. E agora a gente sobe um pouquinho mais a alavanca e estamos com a meio baixo. O meio baixo, agora você passa. Agora você sobe um pouco menos, né? É óbvio. Se o pente vai diminuindo, você vai passando um pouco mais abaixo, percebe como devagarinho a marcação ela vai sumindo, vai saindo. É um processo, meus amigos, é um processo, mas vocês vão conseguir. Agora eu estou utilizando a zero alta, olha só, a zero alta ela vai terminar de tirar essa marcação e a zero alta você vai passar na última linhazinha que fica, porque mesmo utilizando o meio baixo ainda vai ficar uma linhazinha. Por isso você vai utilizar a zero alta, cara, fazendo um movimento em C. Não se esqueça, para usar a zero alta a gente vai estar utilizando o movimento em C. Não é mais um movimento reto. O movimento reto é com o pente meio, beleza? Para retirar a última marquinha que fica, você vai em cima da linhazinha utilizando o movimento em C. Olha só, é muito fácil, pessoal, muito simples. E olha como é que já vai tomando forma o degradê. Olha como é que já vai ficando muito mais limpo. E se você está achando essas técnicas fáceis, por favor, se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo. Agora eu dei uma subidinha na alavanca e vou com a quininha da máquina nos pontos mais escuros para deixar esse degradê um pouquinho mais limpo. E agora ó, a gente vai estar retirando o peso, a marcação entre A1 e A2. Para retirar a marcação entre A1 e A2, a gente utiliza o pente 1,5, primeiramente no alto. Então você vai abaixar a alavanca por completo e vai passar justamente em cima dessa linha até o início da recessão alta do cabelo do cliente. Ó, percebe que eu estou sempre com o pente na mão, penteando, e aí ó, a gente já está utilizando o pente 1,5 intermediário. É só você subir a alavanca um pouquinho, deixar o pente meio no intermediário, e agora ó, a gente subindo para usar o pente meio baixo. Pente meio baixo, já passar em cima da linha, a gente vai subir um pouco menos, passar em cima da linha que resta. Ó, é muito fácil, pessoal, não tem erro. Esse passo a passo, esse método é o melhor método para você que está iniciando no ramo de barbearia, cara, você não vai errar. Agora ó, a gente retira o pente e vamos começar a utilizar o pente 1. E o pente 1 a gente vai usar com a alavanca toda para baixo, o pente 1 alto, para tirar a última marquinha que fica entre A1 e A2. Cara, é muito simples esse método, não tem erro, é o melhor. Tem muita gente que ensina fazendo degradê de baixo para cima, eu acho mais difícil e apanhei muito no meu início por causa disso. Depois que eu aprendi esse método, essa técnica, eu nunca mais errei. E olha só como é que o meu degradê vai ficando muito mais limpo a partir de agora. A gente utilizando A1 alto em cima da última linhazinha. E olha só, já dá para liberar o cliente. Já dá para liberar o cliente da forma que tá. Aí a gente vem com o secador para fazer uma limpezazinha nele. Deixar ele mais limpinho, não ficar coçando tanto. Agora, pessoal, eu peguei o pente 1,5 novamente, botei ele no alto e fiz uma limpeza naquela região ali que eu estava sentindo muito pesado, com muito fio, somente até a recessão alta, passando de cabeça para baixo, para não estar prejudicando os fios. É só para retirar mesmo um volume que estava na lateral e estava me incomodando. A gente faz novamente a limpeza e vamos para cima. Agora a gente está iniciando o processo do pezinho. Percebe como eu inclinei a máquina de acabamento e agora a gente vai fazendo o desenho na lateral em formato arredondado, utilizando a quina, a pontinha da máquina. É fundamental você aprender a utilizar a pontinha da máquina, cara. Olha que interessante, que legal. Você vai aprendendo muita coisa. Eu queria muito ter aprendido isso no meu início. Infelizmente, eu não consegui achar
no YouTube ninguém que ensinasse de uma forma tão simples quanto eu estou passando aqui para vocês. Então, ó, você vai fazendo desenho em todo o pé do cabelo do cliente. Logo após a gente vem com gel shaving, passa o gel shaving para a gente estar utilizando a navalha, porque o desenho já está pronto, agora a gente só passa por cima mesmo com a navalha. Aí vocês veem como é que eu estico a pele do cliente e dou leves toques com a lâmina bem deitada, para você não correr o risco de cortar o cliente. Eu peço perdão a vocês, de vez em quando eu vou passar na frente da câmera, como é o meu primeiro vídeo, eu ainda estou aprendendo algumas coisas, mas eu vou estar ensinando da melhor forma para vocês. Eu estou tentando fazer isso da melhor forma possível. Então você vai, ó, limpando com a lâmina bem deitada para você não correr o risco. Percebe como é que o cliente está até meio triste, sacanagem. Agora a gente vai fazer um point cut. Cara, é uma técnica que você precisa aprender no seu dia a dia para estar utilizando nos seus cabelos. É o point cut. Você vai utilizar a ponta da tesoura para estar sendo passada nos últimos pontos mais escuros do cabelo. Percebe aí como é que esse degradê ficou bem limpo, um degradê para o dia a dia. Normalmente o corte desse cliente eu demoro cerca de 15 minutos no máximo para fazer e fica com um resultado muito bacana. Eu te agradeço a você que assistiu, muito obrigado. Esse canal aqui vai ter vídeos semanais te ensinando técnicas para você melhorar o seu desenvolvimento no corte. Um grande abraço para vocês. Não se esquece, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos e deixa seu gostei, tá bom? Me segue nas redes sociais que estão aqui na descrição e tamo junto, vamos para cima que tem muito pra gente aprender. Vambora, valeu!